Quando vimos pela primeira vez as sombras monstruosas dos Gorosei, o primeiro pensamento foi: são novos usuários de Akumas no Mi Zoan despertadas, ou algo relacionado a isso que já tinha sido revelado na história. Mas e se nós disséssemos a vocês que os poderes dos anciões é algo que nunca vimos ao longo da história de One Piece e que a fala de Sabo junto com a reação de Wapol pode provar isso? E nesse vídeo nós vamos dizer exatamente qual é esse poder. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e eu estou aqui com meu parceiro Isaac. Fala, galera! E galera, antes de mais nada, se inscreva no canal secundário. Nós estamos muito próximos de bater os 1000 inscritos e estamos postando os vídeos aqui do canal lá também, para caso aconteça algum problema a gente ter os vídeos do canal já salvos. E não só isso, porque o canal, como vocês estão vendo, tá muito próximo de bater os 70 mil inscritos. Exato, galera. Então se inscrevam aí, ajudem a gente, e quem for um inscrito número 70 mil já comenta aí embaixo. Mas sem mais enrolação, vamos direto para esse vídeo. E galera, aqui nesse vídeo nós trouxemos teorias muito interessantes para vocês e a gente adicionou mais argumentos e pensamentos para tornar essas teorias ainda melhores e com a cara do canal Supernovas. E é claro, vamos colocá-las na descrição para que vocês possam ter acesso ao material original. Dito isso, vamos começar já falando dos Gorosei. Se os Gorosei eram guerreiros ou não, tem sido um longo debate dentro da comunidade desde que eles apareceram. Um debate que, aparentemente, o capítulo 1085 finalizou, e sim, eles são. No entanto, esse capítulo mais recente não apenas confirmou que eles são guerreiros, como também apresentou mais detalhes sobre esses velhos, se nós olharmos atentamente. Embora que, inicialmente, se a gente parar pra ver, foi gerada uma outra expectativa pela forma em que eles lutam, porque eles pegam primeiramente as clássicas pistolas, como o Izou, por exemplo. Assim, indicando que possivelmente eles são apenas políticos que estavam ali armados naquele momento. Mas logo após isso somos recebidos com um grande painel mostrando as suas formas monstruosas, mostrando o status de lutador que eles têm, mas também eleva eles a outro nível, com suas aparências monstruosas, onde o Oda mais uma vez usa o método das sombras para esconder algo importante de nós leitores ou apenas escondendo para manter o hype por mais tempo. A nota do tradutor, inclusive, observa Mu como uma forma que se refere a si mesmo como vazio, e você vê isso nos muitos painéis em que aparecem. Essa foto de Imu que está aparecendo na tela para vocês dá um exemplo do que estou falando. Imu não parece uma silhueta, mas sim uma matéria escura, envolvendo a cadeira em que se senta. E não vamos esquecer, é claro, das flechas, que pode ser de Imu ou também dos Goroseis, que são usadas para atacar Sabo e Cobra. Lembra muito Pride, o homúnculo da série Fullmetal Alchemist. E nesse momento a gente só pode imaginar que tipo de Akuma no Mi poderosa eles têm, se é que eles têm alguma. É difícil imaginar que essas formas sejam resultado de qualquer outro poder além das Akumas no Mi. Afinal, é o principal sistema de poder da série nos últimos 1000 capítulos. Mas não seria a primeira vez que a série lançaria um novo poder do nada, entre aspas. O Haki começou a fazer suas primeiras aparições após cerca de 550 capítulos, e na maior parte, após sua introdução, tem sido um elemento básico do fortalecimento de Luffy e outros personagens em todo o Novo Mundo. Bem, estamos mais uma vez nos aproximando desse marco de 550 capítulos, e é muito provável que tenhamos outro novo poder introduzido. Ou melhor, um poder do passado. E isso casaria muito bem com o que estamos vendo pela primeira vez na obra. Antigamente achávamos que somente armas ancestrais poderiam destruir ilhas inteiras em One Piece. Hoje descobrimos que Vegapunk produziu uma arma para o governo que destruiu o reino Lulúzia e literalmente apagou esse reino da existência. E isso não foi algo místico ou algo relacionado a isso foi simplesmente a ciência antiga. Não tem sido muito discutido ultimamente, mas já vimos vislumbres de habilidades novas e inexplicáveis. A voz de todas as coisas é uma delas, o que quer que Luffy tenha usado para se comunicar com todos enquanto ele estava se afogando no mar de Wano. Pessoalmente, existem muitas pessoas que defendem a ideia de que tudo na história, seja habilidade ou fenômenos, podem ser explicados pela ciência, até mesmo as Akumas no Mi, mas os acontecimentos recentes reforçam que é a junção das duas coisas em One Piece. O Deus do Sol Nika, a voz de todas as coisas, e agora Imu e o Gorosei. Todas essas coisas gritam mágica ou poder sobrenatural. Agora vamos tentar interpretar as palavras de Sabo nesse quadrinho, já que ele é o primeiro personagem a ver os anciões nessas formas monstruosas e a sua fala provavelmente tem alguma importância. Na tradução oficial feita pela Manga Plus, Sabo diz o seguinte: nunca imaginei que haveria uma coisa tão diabólica no topo do mundo. E aparentemente o Wapol também concorda com essa fala, basta olhar para a maneira como ele reagiu a isso. Se fosse algo tão simples como usuários de Zoan despertados, então não achamos que o Wapol ficaria tão assustado.
passado. Afinal, estamos falando de um homem que comeu seus subordinados para criar essa monstruosidade. E nem mesmo Sabo, que já participou de guerras sangrentas junto com o exército revolucionário, ficaria surpreso a ponto de chamar isso de diabólico ou de inferno. Não estamos sugerindo aqui que Gorosei ou Imo sejam literalmente demônios do inferno, mas também não estamos dizendo que eles estão muito longe disso. Toda essa revelação parece algo saído dos filmes clássicos de terror, onde os vampiros ou outros monstros assumem formas humanas fingindo ser humanos comuns apenas para o protagonista descobrir a sua verdadeira identidade. E não achamos que o que será revelado estará muito longe disso. Sabemos que existem todos os tipos de raças diferentes, sabemos que existem piratas espaciais e sabemos até mesmo que os Skypians vieram da Lua. Então por que Gorosei e Imu não podem ser algo diferente de humanos? Talvez a razão pela qual as Akumas no Mi foram feitas era para combater essas criaturas. E vale a pena lembrar que o lugar que hoje eles ocupam antes pertencia aos Lunarianos. Ou seja, é literalmente como se fosse uma raça invadindo o território de outra para conseguir se estabelecer da melhor forma possível naquele local. Isso é um roteiro que muitos de vocês já devem ter visto em livros, filmes ou outras mídias. Não é de hoje que falamos de outras raças no mundo de One Piece e também de fora desse mundo. As histórias de Capa de Enel abriram uma brecha muito grande nesse ponto. Mas afinal, o que eles são? Só para deixar claro, essa teoria não diz que Imu e os Gorosei são na verdade apenas aquelas sombras e que elas são as suas formas originais. Isso na verdade seria um design de personagem pouco inspirador e que o Oda não usa geralmente. E essa teoria também não diz que esses poderes são estritamente resultado de algo diferente de Akuma no Mi. As Akumas no Mi ainda são uma grande parte do universo de One Piece e muito provável que os poderes que eles têm venham delas de alguma forma, seja cientificamente ou seja misticamente. O que estamos dizendo aqui é o seguinte: Imu e os Gorosei não são humanos. A origem dos dragões celestiais já vem sendo questionada há muito tempo dentro da fandom. Muitas teorias foram feitas discutindo a parte celestial de seu nome e chamando atenção para os trajes espaciais e capacetes espaciais que estão usando. Parece haver ainda mais imagens espaciais como o próprio nome do Gorosei, sendo Saturno. Assim como também o trono vazio parece ter um tipo de constelação onde Imu se senta. O fato dos dragões celestiais usarem aqueles capacetes para não respirarem o mesmo ar dos seres inferiores pode ser algo muito além disso e pode ter origens no passado. E se na verdade, originalmente, eles respiravam um outro ar, um ar que não era desse planeta. Shonen, ou qualquer história longa no geral, tem que aumentar constantemente as apostas e fazer novas revelações / reviravoltas que manteriam os leitores engajados. E a gente está muito acostumado com isso. E isso foi comprovado que funciona e aqui em One Piece tem exemplos disso. O que acontece, por exemplo, quando um Akuma no Mi paramécia chega no máximo de seu potencial? Você apresenta novos tipos de Akuma no Mi, as Logias. O que acontece quando uma Logia se torna muito poderosa? Você apresenta o Haki, uma habilidade destinada a combatê-los. O que acontece quando a Logia se torna obsoleta? Devido ao poder do Haki que acabamos de falar. Você introduz os despertares das frutas. Mas o que acontece quando tudo isso também se torna obsoleto? O que vem depois? Isso mesmo, os aliens. A possível origem dos que ocuparam a Terra, que antes era dos Lunarians, pode ter sido de outro planeta. Sim, é isso mesmo. Nós temos uma civilização avançada e inexplicável de 900 anos atrás que tinha tecnologia mais avançada até mesmo do que a atual. Temos os mencionados Skypians que vieram da Lua, aqueles que governam o mundo com o nome de dragões celestiais, Imu e os Gorosei com sua aparência sobrenatural e a arma mortal gigante que pode destruir ilhas. Tudo isso pode ser conectado e respondido com uma única ideia: visitantes do espaço. E Samuel, só interromper aqui rapidamente, esse papo de alienígena pode ser meio estranho, mas quando a gente pensa em alienígena, a gente pensa sempre naqueles bichos esquisitos, né? Mas não é como se isso não existisse em One Piece. Na própria história de Enel, a gente conhece alienígenas que descem para a Terra. E é verdade, mas como isso se encaixaria em Imu e os Gorosei? A civilização avançada, o reino antigo, seria o resultado de uma colonização alienígena, da qual Imu e os Gorosei fariam parte, explicando a sua aparência e tecnologia avançadas. Você sabe como os usuários de Zoan, quando transformados em animais, assumem a característica de sua forma humana na mistura? Isso seria basicamente o que vemos no Gorosei e no próprio Imu. A fruta Uou no Mi de Kaido é o melhor exemplo disso, pois temos dois usuários da mesma fruta.
Kaido e Momonosuke. Mas os dois assumem aparências completamente diferentes pela sua própria estrutura física. Os dragões celestiais, como Doflamingo e sua família, seriam apenas os humanos comuns, governantes dos 20 reinos que Imu colocou ao seu lado para travar uma guerra contra o reino antigo. Eles se rebelaram contra ele, prometendo-lhes o mesmo status dos dragões celestiais. E é por isso que eles usam trajes especiais, enquanto os Gorosei não precisam disso. Vocês devem estar se perguntando, alienígenas são muito fora da caixa para One Piece? Talvez sim e talvez não. Afinal, essa história é sobre piratas em um navio explorando o vasto mundo e um reino de mais de 900 anos atrás com tecnologia avançada. A julgar pela forma como as coisas do capítulo 1085 foram retratadas, nós duvidamos muito que Gorosei e Imu sejam simples usuários de Akumas no Mi. Nós já vimos o Oda apresentando vários personagens dentro dessa obra e sabemos muito bem que a forma como ela foi feita agora é completamente diferente. Talvez lembre a primeira aparição de um usuário Zoan como vimos em Impel Down, mas tendo como base os comentários de Sabo sobre o inferno, a aparência sem forma dos Gorosei, bem como a reação assustada de Wappo, parece indicar que há muito mais que isso. Nós achamos que o Oda está prestes a introduzir um novo aspecto da história, com Imu e os Gorosei não sendo deste mundo. Isso se essa teoria se mostrar pelo menos 50% correta. É dito por Cobra que Imu poderia ter sido um dos 20 reis fundadores de 800 anos atrás, e isso quebraria um pouco a teoria que Imu seja um alien. Porém, o Oda pode ter usado a história Onde Estão as Coisas Selvagens, que inclusive inspirou um filme chamado Onde Vivem os Monstros, para mostrar como ficaria a relação desses aliens com o rei Imu. De acordo com essa história, uma criança sonha em se tornar um rei sobre 5 feras selvagens. Max, o menino, é punido por sua mãe e trancado no seu quarto. Ele sonha e imagina partir em uma aventura e se tornar o rei na Terra das Coisas Selvagens. Nela, ele dança com esses 5 monstros na lua cheia. E essa parte da história é muito importante. Encarando todos os seus olhos amarelos sem piscar uma vez, e todos eles ficaram com medo e o chamaram de a coisa mais selvagem de todas, e fizeram dele o rei de todos. Isso por acaso não lembra vocês do Imu e de seus olhos amarelos? Essas 5 bestas são muito adequadas para as formas que os Gorosei transformaram. O interessante dessa história é que Max, o rei, apenas imagina tudo, e o mais importante para mim é que sua imaginação e seus sonhos são criados a partir da raiva. Nós trouxemos uma teoria aqui no canal no vídeo de capítulo, justamente sobre o poder de In ter relação com seus sonhos e os seus pesadelos. E isso também se encaixaria na história desse livro. Você consegue pensar em um exemplo totalmente oposto disso? Exatamente, o Joy Boy ou Nika é o oposto. Joy Boy é barulhento e feliz e traz alegria para as pessoas. Já Imu tem um poder semelhante ao de Joy Boy, porque ambos afetam a realidade, mas Imu gera seu poder a partir do medo e da raiva. Joy Boy é a luz e a alegria, enquanto Imu é a escuridão e a tristeza. Ambos tão parecidos, mas no final o oposto um do outro. E é por isso que Imu busca apagar a luz do mundo a todo custo, porque ele se alimenta do medo e da escuridão. Essa parte de imaginação e sonhos já foi colocada dentro da obra com a explicação da origem das Akumas no Mi, onde elas representariam e teriam sua origem pelo sonho das pessoas de antigamente. Nika tem total relação com isso, já que muito provavelmente ele, assim como Lily, era um dos D, logo sendo um dos inimigos naturais dos deuses e por consequência chamado de demônio. Mas o mais engraçado nisso tudo é a própria reação do Sabo, ao chamar aqueles deuses, entre aspas, de seres diabólicos. Além disso, podemos imaginar que além de sua forma monstruosa, Saturno e os outros anciões com nomes de planetas têm uma habilidade especial que se encaixa em seu nome, algo como manipulação do tempo ou algo assim. Nós sempre nos perguntamos como as armas antigas foram criadas, porque assim como os homens peixe possuem a Arca Noah, que é uma criação monstruosa, as pessoas que viveram durante o século perdido conseguiram construir armas poderosas o suficiente para serem capazes de fazer temer até o governo mundial. Nós achamos que as armas antigas foram criadas pela imaginação do próprio Joy Boy, e nós podemos imaginar que o mesmo aconteceu com os Gorosei. Eles têm sido leais a Imu desde então e também receberam seus desejos e se tornaram monstros com habilidades especiais. E isso casa bem com o fato dos Gorosei terem vindo de outro planeta e terem justamente nomes de outros corpos celestes, também casando com a possível inspiração do Oda com o livro Onde Estão as Coisas Selvagens e a origem das frutas relacionadas com o desejo dos homens. Essa teoria é bem interessante e aborda muita coisa, e nós ainda vamos abordar muito desse livro, porque além do que falamos aqui, tem muita coisa que bate exatamente com a história de Imu e dos próprios Gorosei, e talvez até mesmo o poder de Imu tenha sido revelado através desse livro. Mas é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa teoria ou acharam ela maluca, comentem aí embaixo pra gente ler, e já deixem seu like no vídeo pra nos apoiar aqui no canal. Se inscrevam se vocês ainda não são inscritos e não deixem
deixem de se inscrever no canal secundário. Vai ser muito bacana bater 70 mil aqui e 1000 inscritos por lá. O mangá continua no hiato pra cirurgia do Oda, mas nós aqui no canal vamos trabalhar até One Piece voltar. Então esse fim de semana já vai ter vídeo novo pra vocês, e esperamos que vocês gostem desse ritmo, e já ativem o sininho pra não perder mais nada. Chequem a descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal, porque nessas férias nós vamos voltar com a frequência de lives aqui no canal. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!